Vou colocar aqui. Nós, do Fórum Animal, defendemos os animais em várias formas. E uma das pautas principais do Fórum hoje são o ajuizamento de ações judiciais a fim de defender a vida, a dignidade e a liberdade desses seres, que são tão importantes para nós. Para isso, eu tenho utilizado muito a tutela coletiva, basicamente a ação civil pública. Eu trouxe para vocês hoje alguns exemplos práticos de ações que nós temos no Brasil, onde a gente busca o restabelecimento da dignidade, da liberdade e de qualquer outro direito que esteja sendo violado. Esse é o caso da elefanta Bambi. Foi uma ação civil pública ajuizada na vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto, onde nós pleiteamos a transferência da elefanta Bambi, uma elefanta de 56 anos, que foi explorada por anos em um circo, e depois foi confinada no zoológico, onde ela não tinha qualquer garantia de dignidade, de liberdade, de bem-estar, de salubridade assegurada por aquele zoológico. Em primeira instância, o juiz negou a liminar. Nós tivemos que recorrer ao Tribunal de Justiça de São Paulo, onde foi concedida a liminar para que a Bambi pudesse ser transferida para o santuário. Ela já está há 2 anos no santuário. A mudança dela é visível. Essa foto aí é da página do Santuário dos Elefantes. E desculpa, estou nervosa. Nunca falei, né? É porque você está aqui. O Arthur está me constrangendo. Justamente. Quero. Mas eu estou falando com os meus mestres, aí a coisa fica difícil. O que acontece? Foi concedida a liminar em segunda instância, e quando, na audiência de instrução, para nossa surpresa, o zoológico e a Prefeitura de Ribeirão Preto concordaram em fazer um acordo pela permanência da elefanta Bambi no santuário. Assim, ela agora não voltará mais para o zoológico de Ribeirão Preto. Pode passar. Urso Robinho. Esse urso nasceu no zoológico de Goiânia, vive em péssimas condições há mais de 19 anos, e nós temos tentado, já desde 2019, que ele seja transferido para o Rancho dos Gnomos. Infelizmente, em primeira instância, a liminar foi negada. Nós fomos para o tribunal, em sede de agravo de instrumento. A liminar foi concedida sob o argumento forte de que o clima de Goiânia é totalmente inadequado para o urso, que é algo imutável, mas, uma semana depois, por questões políticas, a liminar foi revogada. E, com isso, o Robinho permanece em Goiânia. O processo ainda está na fase de instrução e sem previsão de término. Nós não sabemos se o Robinho terá um final feliz como a Bambi. Ação civil pública pelo fim do abate de fêmeas prenhes. Esse processo está tramitando aqui na Justiça Federal do Paraná. Ainda não tem a sua liminar apreciada, mas, pelo caminhar do processo, nós vamos conseguir. Nesse processo, nós temos questionado uma portaria do MAPA, que recentemente autorizou essa barbaridade, que é o abate de qualquer fêmea prenha, né, especialmente as vacas, sem que, com isso, se tenha um controle nem do período gestacional, e nem se o animal, né, está gestante. Ele simplesmente é encaminhado para o abate, e o que nós podemos nos deparar são situações como essa. Espero que em breve nós teremos uma liminar onde essa crueldade seja proibida. A DI da vaquejada, a famosa DI da vaquejada, aqui tem o doutor Arthur, que está comigo no processo, doutor Yuri, acho que o doutor Rogério também, né? Nós estamos aguardando o julgamento do Supremo. Esse processo já entrou em pauta 3 vezes, mas foi retirado, acreditamos que por questões políticas, e será um marco na nossa luta pelo fim dessa crueldade. Não há esperança que ele entre na pauta esse ano, né? Para a gente é até interessante que não seja julgado pelo cenário político atual. Então, quando ele entrar em pauta, vai ser realmente um marco para o direito animal. E esperamos
de maneira positiva. Outro tipo de ação que nós temos usado muito, principalmente em Brasília, é para resolver questões de acumuladores, né? É sempre uma questão sensível, delicada, porque envolve aí diversas nuances, né? Tanto do ponto de vista do direito humano como do direito animal. Mas em Brasília nós já temos 3 casos bem-sucedidos em que o fórum figurou como autor da ação, e que nós buscamos a responsabilização não só do poder público, mas também de familiares daquela pessoa, né, que acabam contribuindo para que a gente chegue a situações tão ruins. Nesse caso, eram 230 cães submetidos a extremos maus tratos, uma situação muito cruel. A pessoa foi internada compulsoriamente e os animais ficaram abandonados em uma chácara. Então, através de uma ação civil pública, eu pedi a busca e apreensão desses animais, consegui a responsabilização do poder público do Distrito Federal para que eles pudessem auxiliar no manejo, na seleção, numa triagem desses animais, e assim nós fomos retirando gradativamente até conseguir desativar o local. Então, é uma forma de você assegurar a vida do animal, né, para que eles não sejam encaminhados para qualquer lugar, e para que a pessoa também passe por um tratamento, para que seja feito um trabalho multidisciplinar, porque não adianta a gente só retirar os animais, porque nós sabemos que, posteriormente, a pessoa vai entrar nessa situação de acúmulo novamente. Nesse caso específico, o juiz proibiu que ele tivesse animais. Então, agora começa aquele trabalho, né, de investigação, de acompanhamento, para que a gente tenha certeza que a situação não vai se repetir. Ação civil pública contra o confinamento de suínos. Essa ação foi escrita pelo nosso saudoso Dr. Catani, Ricardo Catani. Ela tramita na Vara da Justiça Federal de São Paulo, onde ele pede o fim do confinamento de porcas, né, em celas de gestação. Ela ainda não teve o seu mérito analisado. O Conselho Federal de Medicina Veterinária recentemente se habilitou como amicus curiae, e nós estamos aguardando. O doutor Yuri está acompanhando essa ação comigo, não é, doutor Yuri? Ação civil pública contra a exportação de gado vivo. Também uma ação do nosso saudoso Ricardo Catani, uma ação que o fórum obteve um êxito, né, através de uma liminar, posteriormente a liminar também caiu, mas é um marco, né, na luta pelo fim dessa exploração e pelo fim de uma prática tão cruel. É uma ação também que ainda não foi sentenciada, ela está na fase de instrução ainda. Nós fizemos diversos pedidos, ocorreu uma audiência de justificação, a doutora Vânia participou, e também é uma ação que ainda nós esperamos também que seja um marco na luta pelo direito animal no Brasil. Doutor Francisco. Doutor Francisco está aí? Ah, ele está gravando. Essa é a Elefanta Lady. Foi uma das primeiras ações civis públicas do Fórum Nacional em prol da defesa da liberdade desses seres, né, confinados em zoológico. Foi uma vitória maravilhosa. Essa elefanta também veio de circo, foi explorada durante muitos anos por um circo, até que foi apreendida pelo IBAMA, encaminhada a zoológico, e nós sabemos sempre que, no momento da apreensão, o zoológico acaba sendo uma primeira e única opção, né? Mas, ao longo do tempo, a gente veio construindo outros caminhos, outras alternativas, e como o nosso objetivo é sempre o melhor para o animal, então, chega um momento em que se apresenta, nesse caso, o santuário, e nós começamos a buscar transferências desses animais para o santuário. Mas a administração pública tem muita resistência, né? Porque não deixa de ser uma perda para eles financeira, porque é um animal que traz muita bilheteria para o zoológico, então eles sempre resistem muito em autorizar a transferência desses animais. Nesse caso, também foi necessário o ajuizamento de uma ação, e nós conseguimos, através de um acordo, na primeira audiência, que ela fosse transferida para o santuário. Ela já está no santuário há quase 3 anos, a mudança dela é possível e, né, assim, significativa, e esperamos que outros zoológicos não resistam tanto na transferência desses animais, porque já foram animais que foram explorados a vida toda, eles merecem uma aposentadoria digna. Caso do Lessirc. Esse caso é bastante emblemático, porque foi através dessa apreensão do IBAMA, e aqui eu quero registrar minha homenagem ao Roberto Cabral, que é um grande
funcionário do IBAMA, um grande fiscal, que revolucionou a vida dos animais em circo no Brasil. Em 2008, esses animais foram apreendidos em Brasília, todos eles em situação de maus-tratos. Eram 25 animais, dentre rinocerontes, elefantes, girafas, macacos, pôneis. Esses animais foram encaminhados para zoológicos e santuários. Nós tivemos aí um longo caminho de uma ação criminal, onde, em primeira instância, os réus foram condenados numa sentença brilhante, inovadora para a época, né, que era uma época onde não se falava tanto em dignidade animal, em direito animal, mas, infelizmente, o tribunal entendeu que não havia dolo, uma coisa absurda, porque ficou altamente comprovado nos autos que existia, sim, o dolo na conduta dos autores. Porém, foi reformado, o Ministério Público recorreu ao STJ, mas já estava prescrito. Para nossa surpresa, 11 anos depois, o circo pleiteou a devolução dos animais. Os animais que já estavam em outra situação totalmente adaptados, né, embora muitos ainda estejam em zoológico, mas uma situação menos ruim do que a do circo. Nós tivemos notícia que esse rinoceronte, que é um rinoceronte branco, estava sendo negociado pelo valor de R$ 1 milhão para um criador particular. Ou seja, depois de tantos anos, tanto sofrimento, o circo ainda queria ter vantagem econômica com eles. Com o processo criminal transitado e julgado, com alvarás expedidos, a única coisa que nos restou foi uma ação civil pública pedindo o cancelamento desses alvarás em razão do delito cível, né? A fase criminal, nós não queríamos rediscutir uma sentença transitada e julgada criminal, até, né, mesmo porque não cabia, mas sim a preservar a vida desses animais. Esse processo também ainda está na fase de instrução, nós conseguimos eliminar, foi cancelado a expedição dos alvarás, eles permanecem onde eles estão. Muitos animais já vieram a óbito em razão da idade, do sofrimento que passaram por toda a vida, mas os que ainda estão vivos, nós pretendemos que eles jamais voltem para as mãos daqueles, né, que exploraram eles durante tantos anos. Um assunto extremamente delicado e que nos choca bastante. Em Brasília, nós temos uma legislação que proíbe a tração animal. É uma lei muito boa, porém que nunca teve a sua efetividade. Com isso, foi necessário o ajuizamento de uma ação civil pública para obrigar o governo do Distrito Federal a regulamentar a lei. É uma lei que foi criada há mais de 10 anos e que tem todos os requisitos para a sua aplicabilidade imediata, porém o governo do Distrito Federal insiste em não cumpri-la. Nós tivemos uma decisão brilhante nesse caso, nós temos muita sorte com o juiz da Vara do Meio Ambiente lá, que é uma pessoa muito sensível. Ele determinou uma multa de até R$ 10 milhões se o governo do Distrito Federal não regulamentasse a lei. Esse processo já está em curso há 3 anos, o governo vem a passos curtos, fazendo algumas evoluções para implementar, ainda não temos uma efetividade. Agora, em setembro, nós temos uma audiência para tratar desse assunto e esperamos acabar com a vergonha nacional, porque na capital do país, você passeia ao lado do Congresso Nacional e se depara com veículos de tração animal. É uma luta muito antiga de ONGs de proteção animal de Brasília e que o Fórum agora pôde reforçar através dessa ação civil pública. Os galgos de Santa Catarina. No começo do ano, foi determinado pelo juiz a devolução de 5 galgos para seus exploradores. Infelizmente, o inquérito policial, o delegado, no seu relatório final, entendeu que não haviam maus-tratos, mesmo com provas robustas, com laudos veterinários, com depoimentos de veterinários, com várias testemunhas, onde esses animais eram muito explorados, eles tinham anabolizante em seus corpos, uma situação assim absurda. E mesmo assim, a vara criminal determinou a devolução deles. Através da ação civil pública, a liminar foi indeferida, foi necessário ir para o tribunal reformar e concedeu a liminar, determinando que os animais permanecessem com seus fiéis depositários. Inclusive, é uma veterinária que tem cuidado deles ao longo dos anos, e nós esperamos que, no mérito, a tutela seja concedida para a doutora Kátia. Desculpa a foto forte, mas não tem como ser diferente. Esse cachorro era meu. Numa noite de Natal,
após a soltura de meia hora de fogos, ele se prendeu num local inimaginável e veio a óbito. O que acontece? Em Brasília, nós também temos uma lei que proíbe a soltura de fogos com estampido, mas o governo também resiste em regulamentá-la, em cumpri-la, em designar fiscalização. Então, mais uma vez, foi necessário o ajuizamento de uma ação civil pública para obrigar o governo do Distrito Federal a cumprir a legislação. Também conseguimos uma liminar brilhante em primeira instância, o governo recorreu, o tribunal confirmou a liminar, mas, posteriormente, eles conseguiram a suspensão de liminar no STJ. Está suspensa a decisão, nós estamos esperando também a designação de uma audiência para tentar reverter esse absurdo que é o governo e contra todas as leis que protegem os animais em Brasília. Lá nós temos um problema muito sério com a atual gestão. Então, atualmente, 8 associações de pirotecnia se habilitaram no processo, né? Eles têm atacado as ONGs no processo de todas as formas, dizendo que nossos interesses são escusos, tá? Ofensas assim, pessoais. Nós sabemos que quando a gente mexe com o poder econômico é muito difícil, né? Então, assim, essa briga vai ser grande e longa, porque nós estamos mexendo com o interesse econômico de muita gente. Além das ações civis públicas, o Fórum tem atuado também na habilitação como assistente de acusação em casos de maus-tratos, né? O que nós temos visto agora com a nova realidade da lei sanção? O Ministério Público, em muitos estados, tem banalizado o instituto, infelizmente. Então, nós vimos a necessidade de atuar também nessa frente para que isso não aconteça, porque nós temos casos assim extremos, absurdos, onde o Ministério Público tem proposto no ANPP uma reparação de R$1.000, onde o animal veio a óbito. Então, eu já consegui reverter uns 4 acordos desse, né, que o Ministério Público havia proposto coisas absurdas, e nós estamos tentando mostrar para eles que, se não houver também uma participação efetiva e uma conscientização por parte dos membros, isso principalmente em Brasília e no Goiás, de nada terá valido a lei, porque ela não terá um caráter educativo. Então, é outra frente que o Fórum vem atuando. E agora, o último caso, me dá só mais 2 minutinhos, tá, Esther? Só uma... Pronto, agora eu não estou mais nervosa, tá vendo? Era só o começo, a hora que eu olhei os olhos de todo mundo, agora tá o negócio tranquilo, falo mais 1 hora, se for preciso. Essa é a última ação civil pública ajuizada pelo Fórum, um caso bastante emblemático, acho que vocês conseguiram acompanhar aí pela mídia, que é o caso das girafas de Mangaratiba. Uma coisa muito importante é trazer a mídia para o lado da proteção animal, porque é uma arma muito poderosa, né? A partir do momento que a gente traz luz para o assunto, aqueles exploradores, aqueles malfeitores começam a se incomodar. Nesse caso das girafas especificamente, a mídia tem sido nossa grande aliada, porque as decisões judiciais não foram cumpridas e o que tem incomodado o Bioparque é justamente a exposição negativa deles na mídia. Pois bem, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas em novembro do ano passado, chegaram ao Brasil 18 girafas, né? Nessas condições, encaixotadas, como se fossem sapatos para serem comercializadas. A origem desses animais. Esses animais foram comprados de um comerciante da vida selvagem. Ele se intitula dessa maneira na página dele. Existem investigações internacionais que ele é o maior traficante de animais selvagens do mundo. Ele tem distribuído animal para todo mundo. E o Brasil está fazendo parte disso, infelizmente. Basta um passeio básico na página deles para a gente se deparar com coisas absurdas como essa, né? Gatinho, macaquinho de bolso, coisas surreais. Pode passar. Então, esses 18 animais foram retirados da vida selvagem como declaração do próprio Bioparque na guia de exportação e foram trazidos para o Brasil sob um falacioso projeto conservacionista, um projeto de 2 páginas que não se sustenta. Nós apresentamos, eu e a Vânia, a gente tem feito um trabalho muito intenso em relação a isso, apresentamos esse projeto para vários biólogos veterinários, ninguém reconhece qualquer especificidade técnica naquele projeto que possa sustentar esse argumento deles.
Esse é o projeto conservacionista do Bioparque. O que acontece? A chegada desses animais ao Brasil foi tão absurda que o Bioparque sequer tinha recinto adequado para eles, né? A instrução normativa número 7 do IBAMA prevê um espaço de 600 metros quadrados para cada 2 indivíduos, né? Apesar de nós não concordarmos, porque é um absurdo 2 girafas, né, viver em 600 metros quadrados, nem isso eles conseguiram atender. Eles trouxeram as girafas, confinaram 18 girafas, cada 3 indivíduos, em um cubículo de 31 metros quadrados de alvenaria. E, com isso, pela ausência de recinto adequado, o IBAMA não foi ao local para poder confirmar se esses recintos existiam. O INEA não realizou qualquer fiscalização. Quando foi no dia 24 de dezembro, 6 girafas fugiram e 3 vieram a óbito. Com essa situação, trouxe luz ao caso, e aí tudo foi exposto na mídia, e o fórum tomou conhecimento. Com a morte das girafas, foi realizada uma fiscalização no Bioparque, no resort de Mangaratiba, que foi o local para onde elas foram levadas, e lá, tanto o IBAMA como a Polícia Federal pôde constatar o crime de maus-tratos. Esses animais foram apreendidos, mas por não ter local adequado para levá-las, o Bioparque permaneceu como fiel depositário, o local onde elas estão. Foi aplicado mais de 70 multas para o Bioparque pelos fiscais do IBAMA, eram 2 fiscais de Brasília que estavam em missão no Rio de Janeiro. Foi elaborado um minucioso laudo da Polícia Federal, onde ficou constatado uma diversidade de irregularidades. Os animais estavam em situação insalubre, sem acesso à luz solar, sem alimentação adequada, machucados, extremamente assustados. E com isso, o que nós fizemos? Ajuizamos uma ação civil pública, em janeiro ainda, pedindo para que, ao menos com aquele mínimo de elementos que nós tínhamos acesso, que esses animais saíssem do confinamento, porque, de maneira absurda, elas estavam sem acesso à luz solar. Qual o argumento que o Bioparque utilizava? Elas estavam em quarentena. Só que a quarentena do mapa deveria ter durado 15 dias. Não se pode confundir quarentena com confinamento, né? Na verdade, eles confinaram esses animais porque eles não tinham recinto, eles utilizaram aquele entreposto de Mangaratiba, porque a intenção deles, desde o início, foi revendê-las, né? Essa vinda das girafas para o Brasil custou aproximadamente 6 milhões de reais. Então, obviamente, eles queriam ter um lucro com isso. Nós ajuizamos uma ação civil pública, pedindo para que em 48 horas elas fossem tiradas do confinamento, para que elas pudessem, pelo menos, ter acesso à luz solar, e fosse cumprido, pelo menos, a instrução normativa número 7 do IBAMA, que era que elas tivessem acesso a pelo menos a 600 metros quadrados. Pedi a aplicação de multa de 50 mil reais por dia e a posterior perda da guarda desses animais. Recebemos uma liminar que, a princípio, nos pareceu algo razoável, algo que mudaria a vida das girafas, inclusive comemoramos bastante, né, doutora Vânia? A juíza determinou que elas fossem retiradas do local em 48 horas, que em um mês fossem construídos recintos adequados para elas, sob a aplicação de multa de 5 mil reais diária. Ocorre que o Bioparque nunca cumpriu essa decisão, nós nunca conseguimos executar essa decisão. Eles foram paulatinamente ganhando tempo em juízo, com petições falaciosas, com provas totalmente equivocadas de que eles estavam cumprindo. O juiz determinou uma perícia no local, ao invés de designar um biólogo, um veterinário, como nós havíamos pedido. Quem foi ao local foi um engenheiro civil. O que o engenheiro civil pode atestar sobre a vida de uma girafa, né? Ele falou das instalações, falou que nós já sabíamos, que elas estavam em baias de concreto. Mas, mesmo assim, tanto o juiz de primeira instância como o tribunal entendeu que o Bioparque estava ok, que o Bioparque estava cumprindo a decisão, e desde então a gente vem lutado para melhorar a condição de vida desses animais. Recentemente, nós soubemos que eles ampliaram o espaço, agora cada 3 indivíduos estão em 900 metros quadrados, eles cercaram com tapume verde para ficar algo mais confortável, né, para simular uma natureza. É uma coisa absurda, pode passar, acho que tem foto delas aí. Passa. Aí, ó, eles são os tapumes verdes. Pelo menos agora elas estão tendo acesso à luz solar, né, que é
é o mínimo que todo ser vivo merece, mas assim, um local sem enriquecimento ambiental, sem uma árvore, sem qualquer condição. O que nos entristece muito é que são indivíduos extremamente jovens. Então, assim, elas terão uma longa e triste vida de confinamento e de exploração. Paralelo à ação civil pública, a doutora, em parceria com a doutora Letícia Filpe, foi ajuizado também um habeas corpus, né, que é um instrumento que há várias controvérsias sobre a via adequada processual, mas nós estávamos no momento que a gente tinha que tentar tudo. Até hoje, nosso habeas corpus não foi analisado, já está concluído há 2 meses, nós já despachamos com o juiz pelo menos umas 3, e ele sempre fala, não, eu vou avaliar, doutora, semana que vem eu analiso, semana que vem eu analiso, até agora nada. E depois de uma nota técnica do IBAMA, onde eles trouxeram todas as irregularidades e ilegalidades que ocorreu no processo de importação, e que são muitas, e também do relatório da Polícia Federal parcial, onde foi constatado já o crime de maus tratos, o próprio tráfico de animais, dentre outras ilegalidades, nós ajuizamos uma ação anulatória na Justiça Federal, tentando anular o processo de exportação. O juiz entendeu que tinha uma litispendência, então parte dos nossos pedidos foram acatados. O Bioparque está impedido de comercializar esses animais, de transferir e de explorar, né? Nós estamos pedindo, no mérito, a perda da guarda dos animais, esperamos conseguir, para que eles possam ser encaminhados. Aí nós vamos pensar numa alternativa plausível, né? Ou devolvê-los para a África, existe uma controvérsia muito grande, deixá-los aqui no Brasil em um santuário a ser construído, né, em parceria com alguma outra ONG de proteção e defesa animal, mas também é uma novela mexicana que está longe do fim. Um detalhe muito importante nesse processo é que o microchip das girafas, que foi declarado nas licenças do IBAMA, não condizem com o que foi feito a leitura aqui no Brasil. Então, 4 ou 5 desses animais já está comprovado que não são os mesmos. Ou seja, eles declararam, é como se você estivesse trazendo um carro para o Brasil. Você declara que você está trazendo um Gol e chega aqui no Brasil um Fusca, né? Assim, objetificando a situação, para poder deixar claro. Então, assim, é uma coisa absurda. Como que o IBAMA não conseguiu constatar tanta coisa errada no processo de 18 animais de vida selvagem, né? Pode passar. Tá bom. Então, assim, esse processo está longe do fim, nós estamos esperando agora o resultado do habeas corpus, a liminar da Justiça Federal, pelo menos está impedindo que o Bioparque faça qualquer tipo de exploração. Nós sabemos que administrativamente eles têm tentado, junto ao IBAMA, fazer a transferência, porque as girafas já é um problema hoje para eles, porque eles não estão podendo explorá-las, não puderam revendê-las, né? Por enquanto, eles só estão tendo despesa e exposição negativa. O que eu quero dizer com isso? Nem sempre a gente consegue o objetivo final imediatamente. Qual era o nosso objetivo final? Tirar essas girafas desse sofrimento. Mas a gente faz aquilo dentro do... Cortaram minha fala. Nós fazemos dentro do possível. O que nós conseguimos até agora foi diminuir o sofrimento delas, né? E o Fórum Nacional está ativo em todas as situações que envolvam sofrimento animal, exploração animal, e para isso nós vamos utilizar o judiciário sempre. Na primeira vez que eu ouvi o professor Vicente falar, ele disse uma coisa que me marcou muito. Acho que foi em Porto Alegre, né, professor? Acho que foi em Porto Alegre. Ele falou que os advogados animalistas devem sempre provocar o judiciário, devem sempre levar ao judiciário essas demandas para que os juízes se sintam obrigados a se debruçar sobre o assunto e refletir sobre o direito animal. E desde então é o que eu tenho tentado fazer. Muito obrigada, desculpa a extensão do tempo. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a todos os meus colegas de mesa e a todos os presentes, na pessoa da Vânia Plaza, aqui representando o Fórum, essa instituição que hoje é a maior entidade de proteção dos animais, cumpre uma missão valorosa no plano político, no plano acadêmico, e
que tem contribuído especialmente no cenário no âmbito da educação também, para que a gente tenha cada vez mais fortalecimento da consciência pública na proteção dos animais. Meu nome é Monique Mosca Gonçalves, eu sou promotora de justiça no estado de Minas Gerais, e hoje me cabe falar um pouco aqui sobre a reparabilidade do dano animal. Falar sobre dano animal em 20 minutos é uma tarefa muito ingrata, porque é um tema muito amplo. Então, por isso, hoje eu não trouxe nenhuma apresentação, e eu estou dando graças a Deus, porque eu estou vendo a qualidade das apresentações. Ontem, eu vendo aqui a professora Carla Molento, eu fiquei admirado, olhando, tinha o logo da UFPR, vários desenhos. Vocês não têm noção a qualidade dos meus slides. Os meus slides são tão ruins que, certa vez, eu fui chamada para participar de um evento e tinha que mandar a apresentação antes. O organizador do evento me ligou, falou: doutor, eu acho que a senhora mandou o documento errado. Aí eu olhei, eu abri, eu olhei e tinha mandado certo. Ele falou: mas não é só um rascunho? Aí o que a gente faz, né? Eu estava no gabinete do MP, coloquei a culpa no estagiário. Eu falei: claro, não era esse, ele mandou errado. Ah, então, a senhora pode me mandar o slide certo? Ah, quer saber? Não vou apresentar nada, não. Pra vocês terem uma ideia, eu uso o mesmo modelo de slide para falar sobre dano animal, e ontem eu dei uma palestra sobre barragem de rejeitos. Aí, se eu cometer um deslize, eu posso mostrar um animal vítima de maus tratos e depois aparecer um rompimento numa barragem. Aí enfim, é melhor, eu não vou correr esse risco. Estou dando graças a Deus que aqui vou fazer uma singela apresentação. Bom, mas quando a gente fala de dano animal, esse tema que foi fruto do meu estudo no mestrado, ele é referente a um tema no âmbito do direito civil, no âmbito da reparação de danos. E a ideia do dano animal, ele parte do pressuposto fundamental, e aqui eu entendo que todo mundo já ouviu falar dessa discussão, de que o animal, ele não é mais uma coisa. Ele não é considerado uma coisa, ele é um sujeito de direito. Essa discussão é uma discussão muito latente no plano do sistema jurídico hoje, qual seria a natureza jurídica do animal. Mas mais importante do que a gente afirmar que o animal ele é um sujeito de direitos, que ele tem interesses jurídicos fundamentais, que ele é portador de uma dignidade própria, é pensar quais são as consequências dessa afirmação. Porque para um animal que sofre, ele não está interessado na afirmação se ele tem dignidade ou não. Quais são as consequências jurídicas da afirmação de que o animal ele é um sujeito de direito? E a gente pode pensar em várias consequências. Vou dar alguns exemplos. Existe um caráter simbólico, que é o que todo mundo discute, falar em dignidade, em valor intrínseco, que traz toda aquela discussão filosófica que é própria do direito, do surgimento do direito animal. Mas vamos ir além, dizer que o animal ele é portador de dignidade faz com que a gente tenha que rediscutir todas as práticas de exploração. Porque se o animal ele é um ser senciente, consequentemente ele é sujeito de direito, esses direitos só podem ser preteridos à luz de um conflito de interesses. Quando a gente tiver um outro direito de maior dignidade, à luz da nossa Constituição. Então, todas as práticas, elas têm que ser revistas à luz da nossa Constituição, para ver se é legítimo ou não. Se o animal é um sujeito de direito, é legítimo explorar o animal para fins de divertimento público? Rodeio, vaquejada. Se o animal é sujeito de direito, é legítimo submetê-lo a um sofrimento intenso na experimentação científica para produzir um produto de beleza? Mas vamos dar um passo além. Além disso, se o animal é um sujeito de direito, nós precisamos rediscutir o Instituto da Propriedade. Porque dizer que o animal é um sujeito de direito não significa dizer que ele não vai deixar de ser um objeto de relações jurídicas. Porque eles ainda são explorados para muitas finalidades que são consideradas pela lei como legítimas. Mas o Instituto da Propriedade dos Animais, ele tem que ser revisto e tem que ser olhado a partir de uma outra dimensão. Mas agora, mais precisamente no escopo dessa fala, a questão da responsabilização. Se o animal ele é portador de direitos, quem viola esses direitos pratica um dano. E onde há dano, há direito de reparação.
E mais ainda, para a proteção de direitos, um dos princípios fundamentais que existem para a proteção dos interesses jurídicos que estão previstos na nossa legislação é o princípio da responsabilização. Não existe como a gente proteger efetivamente direitos fundamentais se não houver uma resposta do sistema jurídico para quem violar esse direito. Então, no âmbito do direito animal, tanto a responsabilização criminal como a responsabilização civil, elas têm que ser revistas para dar uma resposta adequada para quem violar os direitos dos animais. E na nossa Constituição, no artigo 225, parágrafo 3º, existe o princípio da tríplice responsabilidade por violação aos direitos dos animais, que está dentro do direito constitucional ao meio ambiente. Então, significa dizer que o legislador constituinte, ele determinou a legislação penal que proteja os animais através de um tipo penal e determinou também que quem violasse os direitos dos animais deveria responder civilmente e ainda administrativamente, de acordo com os requisitos próprios de cada âmbito de responsabilização. Bom, mas o que é o dano animal? Quando eu falo em dano animal, a que eu estou me referindo? O dano animal, ele nada mais é do que a violação ao princípio da dignidade dos animais. Numa leitura constitucional, a partir principalmente da ADIM da vaquejada, que o ministro Luiz Roberto Barroso foi quem estabeleceu ali os pressupostos desse dano, ele diz que a Constituição, ao vedar a crueldade contra os animais, reconheceu que os animais são seres sencientes e, consequentemente, reconheceu o interesse que eles têm de não sofrer. E depois ele fala dessa noção de uma dignidade própria para os animais. Então, o dano animal é o dano que decorre da violação aos interesses fundamentais dos animais. E numa perspectiva dessa leitura constitucional, numa perspectiva subjetiva, significa dizer a imposição de um sofrimento intenso, injusto, a um ser senciente. Para que a gente possa pensar em reparabilidade do dano animal, a gente precisa buscar, primeiro, uma base normativa. Bom, mas aonde que eu vou buscar meu fundamento para dizer que o animal, quais são os direitos fundamentais dos animais? Porque, diferentemente da pessoa humana, que tem um rol de direitos fundamentais extenso no artigo 5º da Constituição, nós não temos norma estabelecendo. O animal tem direito à vida, direito à saúde. Não existe. Os direitos dos animais devem ser extraídos da noção que fundamenta a concepção de direitos. Se eles são seres sencientes, e esse é um fundamento científico, a noção de dano vai decorrer da violação da natureza senciente. Então, nós precisamos, primeiro, base normativa, nós temos a Constituição, a partir dessa interpretação, temos leis estaduais, por exemplo, em Minas Gerais tem uma lei que traz uma definição de maus-tratos e um rol exemplificativo. E nós temos também uma base normativa da Resolução 236 de 2018 do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então, normativamente falando, a gente já tem uma base ali quando que a gente vai poder considerar que houve um dano para um determinado ser senciente. Mas, além disso, muitas vezes nós vamos precisar de uma base científica, porque esses referenciais normativos, eles trazem um rol exemplificativo, eles não esgotam a possibilidade da definição do que seria do que a gente concebe por maus tratos. Então, muitas vezes, nós precisamos estudar a ciência do bem-estar animal, e aqui nós temos grandes referências no âmbito da medicina veterinária para saber a teoria das 5 liberdades, que já é muito bem conhecida, mas muitas vezes para afirmar um dano ao animal, e quando eu falo de dano animal, principalmente no âmbito da reparação, uma ação de reparação de danos, nós vamos precisar muitas vezes de uma perícia médica veterinária para dizer não somente que está presente ali um sofrimento de um determinado animal, mas em que grau está presente, porque o dano mede, a indenização vai se medir pela extensão do dano. Então, nós vamos precisar, muitas vezes, desse referencial técnico para saber. E uma dificuldade que nós temos no âmbito do direito animal é que os animais são heterogêneos. Para nós, que não temos formação técnica, e eu digo que juristas, é um pouco fácil perceber, por exemplo, o sofrimento de um vertebrado, de um cão, de um gato, a gente consegue perceber, porque muitas vezes a forma de expressar é semelhante a nós. Mas como dizer que um polvo foi submetido a um sofrimento, que ele foi submetido a um dano? E mais, nós
muitas vezes pensamos em danos físicos, mas os danos psicológicos? Será que os interesses fundamentais de um pássaro são os mesmos interesses fundamentais de um porco? Não. Então, a forma de sofrimento mental, ela é muito variada, e eu não vou aqui entrar muito na questão da caracterização do dano, porque isso é uma matéria muito mais de ordem técnica do que especialmente do âmbito de vista jurídico. Mas pensando na missão de falar de reparação, reparabilidade do dano animal. O primeiro ponto que a gente precisa perceber é que existe um instrumento muito forte que nos dá um suporte para a reparação de danos, pensando em responsabilidade civil, que é a responsabilidade criminal. No artigo 27 da Lei dos Crimes Ambientais, está dito que, para que o investigado ou denunciado tenha direito a qualquer benefício despenalizador, e aí aqui eu estou falando de transação penal, de suspensão condicional do processo e de acordo de não persecução penal, para quem entende que cabe, para que ele possa fazer jus a qualquer benefício despenalizador, ele tem que reparar previamente o dano. Então, veja bem, a advocacia animalista, ela tem uma grande importância também de atuação no âmbito criminal. E por que eu estou me referindo à advocacia animalista? Porque, embora o Ministério Público ele seja o titular da ação penal, então uma ação penal pública incondicionada, é o promotor de justiça que investiga o crime de maus tratos, se o investigado ou denunciado ou processado aqui tiver direito a um benefício, ele tem que reparar o dano. Isso significa dizer que os advogados das ONGs têm que atuar junto com o Ministério Público. Porque, infelizmente, muitas vezes acontece do promotor, isso é uma matéria nova, infelizmente acontece de a gente ter, às vezes, uma proposta de um acordo de não persecução penal que é deficiente. Então, é ideal que aquele representante do animal, seja uma ONG, seja o seu tutor, que ele desde já busque o Ministério Público para dizer, olha, eu tive esses gastos aqui, o meu animal foi vítima de maus tratos, por exemplo, no caso do Sansão, e foram gastos tantos reais com atendimento médico veterinário, ou se o animal foi acolhido por uma ONG, os custos de cuidado, tem que levar para que o promotor de justiça seja municiado de informações para saber que ele não pode propor um acordo, um benefício na área penal, se ele não cobrar esses custos do investigado. Isso é muito importante, porque o instrumento penal, veja bem, vai ser uma facilitação da reparação do dano. Quem está sendo investigado, obviamente, quer pagar uma medida para que não tenha um processo penal. E mais ainda, olha que interessante, no caso vocês lembram o caso da rinha de Mairiporã, dos pitbulls? Esse foi o primeiro caso em que, jurisprudencialmente, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a possibilidade de uma ONG, no caso da Luísa Mel, ser assistente de acusação. E como representante dos animais. Então, cada vez mais a gente dá espaço para atuação na área criminal, para buscar também a reparação dos danos. Porque o que acontece na prática? Eu estou falando aqui a realidade jurídica, mas quem é protetor, quem trabalha numa ONG vai falar, na realidade isso não ocorre. Porque na realidade criminal, na ampla maioria das vezes, o animal é apreendido, uma determinada ONG ou um protetor independente assume aqueles custos e nunca mais vê qualquer tipo de retorno. Há uma socialização do dano, e nem no âmbito do benefício penal, esses custos eles são considerados. Mas, fora a responsabilidade penal, do ponto de vista civil, que é o que a gente vai estar tratando aqui hoje. Pensando, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que, embora o direito civil, a responsabilidade civil seja o Instituto do Direito Civil que tenha como função primordial a reparação de danos, esse direito, essa área do direito civil, ela foi reconfigurada. A gente fala muito hoje em direito civil constitucional, a leitura do direito civil a partir da Constituição. Isso implica dizer que não somente é função do direito civil a reparação de danos, mas também a prevenção e a punição. A responsabilidade civil tem um caráter pedagógico também, ela tem que servir de reforço de proteção daquele bem jurídico que foi violado, e não somente porque, originalmente, quando a gente fala em reparação de danos, foi criado esse instituto pensando em danos patrimoniais. Você bateu no carro de alguém, você vai reparar com pecúnia aquele valor.
Mas não, o direito civil ele tem que ser estudado à luz da Constituição, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e à luz do princípio da dignidade dos animais. E por isso, e aqui falando de responsabilidade civil, quem é jurista e já leu o Código Civil, vai falar da onde que essa promotora está falando que o animal pode ser vítima de um dano e titular de um direito à reparação, se lá no Código Civil está falando que o animal é um bem semovente. Bom, mas à luz da nossa Constituição, se ele é um sujeito de direito, se esses direitos forem violados, ele tem que ter direito à reparação. E onde está escrito isso? Aonde que a gente pode parar para pensar e ler? Primeiro, o fundamento, a gente sabe que o princípio que fundamenta a responsabilidade civil é o princípio de não causar o dano, que está lá no artigo 186, que fala o quê? Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar um dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete um ato ilícito. Então, nós temos que interpretar essa palavra outrem como abrangendo também os animais, hoje. Bom, mas pensando, o primeiro ponto que a gente precisa distinguir, não vamos confundir dano animal com dano ecológico. Dano ecológico, e o dano ecológico pode decorrer de um ato de violência contra um animal, principalmente se for um animal selvagem. O animal selvagem ele cumpre com uma missão ecológica, porque ele, dentro da natureza, ele interessa a biodiversidade, ele interessa o equilíbrio ecológico. Então, quem, por exemplo, pratica tráfico de animal silvestre, pratica ao mesmo tempo, viola o interesse ecológico, porque está tirando o animal da natureza, está causando prejuízo à biodiversidade, isso é um dano ambiental, mas está causando um dano a cada animal que foi retirado da natureza. E esses animais também merecem reparação. Também não confundam o dano animal com o dano moral coletivo. Todo mundo que vê hoje um ato de crueldade contra o animal, vi de caso Sansão, o caso do Yorkshire, que uma senhora agrediu, sente uma repulsa social. Isso daí seja um dano moral coletivo, que é um valor que vai ser revertido para um fundo de natureza, no caso de bem-estar animal, mas ele não é propriamente o dano animal, porque é um dano humano. A coletividade humana se sente vulnerada nos seus valores fundamentais quando vê um ato de crueldade contra os animais. Mas agora, nos meus minutos finais, vamos pensar do ponto de vista de reparabilidade. Quando eu estou falando de dano animal, o primeiro ponto que a gente vislumbra é a indenização. Vamos comparar com dano extrapatrimonial humano. Nós estamos pensando na ideia de se estabelecer um valor para o caso de quem impôs sofrimento injustificado a um animal. Esse valor de indenização vai ser revertido para aquele animal que foi vítima do ato. Mas como? Em medidas concretas de bem-estar, porque ele é incapaz, tal qual se fosse uma criança. Então, essa é a ideia de um dano extrapatrimonial que vai ser revertido para o animal. Como no caso Sansão, por exemplo, o Ministério Público entrou com uma ação como substituto processual do Sansão e, além de outras medidas, pleiteou que fosse fixada uma indenização que ficaria numa conta específica e o tutor do Sansão teria que utilizar aquele valor para dar bem-estar agregado ao Sansão. Mas existem outros elementos do dano animal, como, por exemplo, vamos utilizar da analogia para quem viola a saúde humana. Lá no artigo 149 do Código Civil está dito que o dano à saúde tem que abranger a reparação dos custos com o tratamento. Então, se o animal foi vítima de um dano que representa a violação do seu direito à saúde, os custos médicos veterinários têm que ser incorporados na reparação dos danos. Mas vamos ir além? O dano animal não é só isso. E eu vou dividir aqui em 3 classes. Primeiro, os danos aos animais domésticos, que é o que a gente mais conhece, é o mais fácil de vislumbrar. Quando a gente pensa no animal doméstico, principalmente cão ou gato, nós vamos atrair a noção de guarda e consequentemente, também de família multiespécie, que a jurisprudência já afirmou. Isso nasceu, disputa de guarda, isso é comum hoje. O casal separa, quem vai ficar com o animal de companhia? Não tem uma resposta no Código Civil, mas os tribunais, adequadamente, buscaram uma solução para dizer o seguinte, olha, o animal não é uma coisa, não é quem pagou, eu comprei esse Yorkshire, ele é meu, ele vai ficar comigo. Não. Ele diz o seguinte, olha, o animal, ele é um ser senciente, e vamos utilizar, já que não tem uma regra expressa no Código Civil, vamos fazer uma analogia com o sistema infanto-juvenil. Se os pais separam, quem que fica com a criança? Quem que vai ter a guarda? Quem tem melhores condições de prover o bem-estar da criança. E os tribunais utilizaram da mesma lógica para dizer vai ficar com o animal quem tiver maior afeto e condições de prover o bem-estar do animal. A
Partindo dessa mesma analogia, nós podemos pensar em outras medidas para reparar casos de dano aos animais, quando o responsável, por exemplo, for o tutor. Primeira medida, vamos romper o vínculo. Se eu sou o guardião, uma ação de reparação de danos em que o responsável por essa violação é o próprio guardião, tem que abranger a perda do direito. Ele vai perder a guarda. E mais, essa guarda vai ser transmitida, ele vai ter que arcar com os custos até que esse animal seja inserido em uma adoção responsável, para que não tenha socialização do dano. Então, todos esses custos referentes a quem vai acolher o animal, é o poder público, é uma ONG, é um protetor independente, isso tem que ser considerado também. Mas a gente pode pensar em outras medidas protetivas para o animal. Tutela inibitória. No caso do Sansão, por exemplo, nós apuramos que o responsável pela agressão, ele tinha outros animais que estavam em situação de maus tratos. Ficou muito claro que ele era um propenso agressor de outros animais. E aí, neste caso, o que a gente pediu como tutela inibitória? Seu juiz, impõe uma obrigação de não fazer para esse réu, para que ele fique impedido de ter sob sua guarda qualquer outro animal. Se ele tiver, ele vai praticar maus tratos. E mais, e se a gente tiver um indício de que essa pessoa que praticou um dano animal pode querer continuar praticando praticar a violência, vamos impor uma medida protetiva proibindo ele de se aproximar daquele animal. Então, quando a gente pensa em reparabilidade, em proteção, e aqui eu não estou falando só da reparação direta, mas em proteção do bem jurídico, existe um universo que a gente tem que pensar. Quem abriu essa porta para a gente pensar sobre fazer uma analogia com o sistema infanto-juvenil foi a própria jurisprudência. Hoje, eu vou dar um outro exemplo de analogia, que o Ministério Público está com um novo projeto hoje. Vocês já ouviram falar da teoria do link? A teoria do link demonstrou que quem pratica violência contra a mulher também é um propenso agressor de animais. É um traço da personalidade de quem pratica violência contra seres vulneráveis. Então, hoje, no Ministério Público de Minas, a gente está utilizando, analogicamente, a Lei Maria da Penha para dizer o quê? Quem praticar maus tratos contra os animais, quem pratica, por exemplo, violência doméstica, tem que participar de uma oficina de conscientização para a prevenção, para que a pessoa tenha uma conscientização sobre as questões de machismo que estão por trás de violência doméstica. Então, hoje a gente está trabalhando com um projeto novo que quem praticar maus tratos contra os animais vai ter que participar de uma oficina que vai ser dada por uma profissional que entende desse assunto, para entender sobre dignidade dos animais, sobre ciência animal, para prevenir novas violações. Mas, se a gente pensar, então, num animal silvestre, é diferente. Segunda classe, animal silvestre. Qual que é o problema? O que difere aqui? O animal silvestre ele vai ter outros tipos de interesse, mas a reparação é diferente, porque o animal doméstico ele é vulnerável e ele geralmente está sob guarda de alguém. Mas o animal silvestre, qual que é o direito fundamental que todo animal silvestre tem? Mais básico. Depois do direito à vida, obviamente. Direito à liberdade, direito de viver livre no habitat. O animal silvestre ele é autossuficiente. Então, a reparação dos danos tem que partir do pressuposto de que o que interessa àquele animal é voltar para o habitat. Quem pratica, por exemplo, o tráfico, se forem apreendidos os animais, a reparação tem que abranger a possibilidade desses animais voltarem para o habitat. E eles voltando para o habitat, mas aí como é que a gente vai impor um valor que vai ser revertido para aquele animal que voltou para o habitat, se o interesse dele era isso? Para aquele animal, esse dano vai ficar pendente de reparação. Ele não vai ter uma compensação. Veja bem, a ideia de um dano patrimonial é punição e compensação. Você teve um sofrimento, você vai ter um bem-estar agregado. E quem violou o seu direito vai ser punido. Mas como que nós vamos trabalhar isso se o animal silvestre, nós apreendemos um carro cheio de animais que foram tirados da natureza, cheio de passarinho, que é o mais comum, e esses animais estavam bravios, eles já foram devolvidos à natureza. Como é que nós vamos reparar para aquele pássaro que foi submetido àquele sofrimento, esse dano? Não tem, porque o interesse dele é voltar. Mas nós vamos deixar o dano sem reparação, então? E nós vamos deixar o autor sem punição? Não. Vamos estabelecer um valor a título de dano animal que vai ser revertido para um fundo.
um fundo de bem-estar animal que muitos municípios têm hoje. Esse fundo vai ser importante para que a gente tenha políticas públicas depois. Seja para estruturar os CETRAs, que são os centros de triagem, em Minas Gerais chama CETRAs, não sei se aqui e no Paraná também tem esse nome, os centros que acolhem. Enfim, a reparação, veja que a reparação é diferente. E no caso do animalicídio? O animal foi morto. Obviamente, não tem como reparar diretamente o dano para esse animal. Mas isso não significa dizer que não é possível estipular um valor a título de pena civil por conta desse ato. E agora, por fim, eu sei que o meu tempo já está se esgotando. O que mais já deu, né? Mas eu já vou terminar. O que mais a gente tem dificuldade de pensar? Quando a gente pensa em dano animal, é muito fácil pensar no cachorro, né? É muito fácil a gente pensar no Sansão. Será que um boi, uma vaca, um porco não pode sofrer dano? A gente viu aquelas imagens, a professora Carla mostrou ontem, as imagens da suinocultura intensiva, aquelas porquinhas lá. Aquela regulamentação do MAP pode dizer que ela é inconstitucional frente à Constituição, permitir a suinocultura intensiva. Mas vamos pensar um produtor, então, que impõe o sofrimento no âmbito de uma atividade econômica, ele que não é justificado. Aqui, diferentemente do artigo 186, nós estamos falando do 187 do Código Civil. Comete ato ilícito não só quem viola um direito, mas quem abusa de um direito. A teoria do abuso de direito é rica para fundamentar o dano animal no âmbito das atividades exploratórias. Quando há um excesso, é permitido se criar um porco e matar um porco para fins de alimentação? Se compreende majoritariamente que sim. Mas é legítimo, é lícito, é constitucional colocar uma porca numa cela de gestação minúscula, cortar a sua cauda, submeter aquele animal a intenso sofrimento perante a proibição da crueldade animal? Na Constituição? Na minha visão, não. Na minha visão, isso é um dano animal. É um dano animal porque há um sofrimento intenso e é um dano animal também porque existe o elemento da ilicitude. Mas como que nós vamos reparar esse dano no caso dos animais que legitimamente podem ser explorados? Primeiro, rompendo o vínculo. Então, vamos romper aquele caso das búfalas de Brotas. Primeiro ponto. Você perdeu o que você chamava de propriedade sobre esses animais. Você não tem mais o direito de exploração desses animais. E como que nós vamos compensar esses animais que foram submetidos a um sofrimento que a lei e a Constituição não lhes permitia sofrer? Vamos compensar ele com mais bem-estar. Se aquele animal ele não tinha um direito à vida, ele vai passar a ter um direito à vida. Olha, isso estou falando, eu não estou tirando da minha cabeça isso. A DPF 640 foi decidido, o ministro Gilmar Mendes, voto como relator, num caso de rinha de galo, diz: animal apreendido em situação de maus tratos não pode ser sacrificado. E os galos, vejam bem, ele disse o seguinte: o galo que for vítima de maus tratos ganhou direito à vida. Porque um galo, normalmente, não tem direito à vida. Ele é explorado para fins de produção de alimentos. Mas se ele for vítima de maus tratos, nós temos uma decisão jurisprudencial que lhe garante. E no Ministério Público, hoje, a gente está trabalhando com essa ideia de que, se o animal foi apreendido em situação de maus tratos, seja ele qual for, um boi, uma vaca, um galo, um porco, ele vai ter que ir para um santuário, para um local onde ele vai ter garantido o seu direito à vida e uma compensação com bem-estar agregado que ele, obviamente, não teria se ele continuasse a ser explorado. Ele não vai poder mais ser explorado. Um cavalo, um equídeo. A doutora Nelisa aqui, nossa expertise, vai falar sobre animais de tração. Um animal, um cavalo que era utilizado para tração animal, que é permitido ainda majoritariamente, eu sei que aqui no estado do Paraná tem muitos municípios que proíbem, mas se não houver vedação até que ainda é considerado legítimo, mas se ele submeteu esse cavalo a maus tratos, esse animal tem que ser apreendido. E aí, eu defendo que esse animal, como ele tem que ser compensado pelo sofrimento injusto, ele não vai poder continuar sendo explorado. Nós não vamos tirar de um carroceiro e dar para outro. Porque ele precisa ser compensado com o bem-estar agregado. Então, a ideia de reparação do dano animal é uma ideia que exige que a gente pense de forma criativa. E o direito animal é um direito em evolução. É muito legal estudar o direito animal porque nós temos poucas regras, mas nós temos um campo muito fértil para pensar a evolução do direito animal no âmbito da reparação de danos. E aqui eu chamo a atenção principalmente para a gente pensar mais. Vamos olhar mais para os outros animais,
Vamos pensar em ações buscando a reparação de danos para esses animais que estão explorados, que são esses que mais sofrem, são esses que mais são submetidos a violências diariamente. Eu peço desculpa por ter extrapolado e eu vou passar aqui a palavra para a Vânia. Obrigada, gente. Bom, gente, eu nem preciso dizer que cada um desses assuntos aí a gente podia ter um seminário inteiro que não ia esgotar. Então, eu sei que todo mundo está ansioso para fazer pergunta, mas nós não vamos ter tempo de perguntas. Porque se a gente não cumprir o nosso tempo, a gente não vai conseguir chegar ao final do dia, que, eu repito, está programado para 7h. Nós vamos dormir aqui todo mundo e amanhã nós já estamos aqui de novo. Então, eu vou pedir para quem tenha perguntas que procure as pessoas aqui conosco, porque a gente já está 40 minutos atrasado, tá? Vou convidar vocês a que aproveitem agora a nossa feirinha vegana, maravilhosa, e que vocês voltem em 20 minutos para a gente tentar ganhar um pouquinho do tempo agora de manhã. Eu peço desculpas, inclusive, para todos, mas é que o tempo é nosso inimigo, principalmente quando o assunto é tão apaixonante. Eu peço uma nova salva de palmas para todos. Vamos falar. Vocês que estão aí em casa ouvindo a gente, nós vamos aproveitar uma feirinha vegana agora. Nós temos 14 expositores que trouxeram coisas 100% veganas. Então a gente vai aproveitar. Tome uma água, faça um café, faça um chá, dependendo de onde você estiver, pegue um cobertorzinho, porque aqui em Curitiba está muito frio e daqui a pouco a gente volta, tá? As perguntas que nós estamos recebendo via Q&A a gente está visualizando, tá? A gente vai passar pelos palestrantes e vamos tentar fazer com que eles recebam as informações, principalmente os comentários, que a gente está recebendo bastante comentários. Podem continuar enviando, a gente está conseguindo visualizar, tá bem legal essa conversa que vocês estão realizando com a gente. Infelizmente, a gente não consegue expor esses comentários a todo momento, mas, por favor, continuem interagindo com a gente. Obrigado.